Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao Direcast, o podcast para tirar suas ideias do papel e direcionar sua empresa. Hoje, o último podcast do ano, a gente trouxe uma convidada muito especial para falar com a gente sobre um tema bem curioso. Por que e como franquear a sua marca? São algumas perguntas que a gente tem para ela, a gente vai conversar. Ela é a Jane, é da empresa Acucaria. E, Jane, por favor, se apresente, fale com o pessoal e a gente já quer começar entrando aqui em como surgiu a Acucaria. Olá, boa noite. Obrigada pelo convite, Luan. Que isso, a gente agradece. Muito legal. Bem, como você explicou, eu fundei a Acucaria. Fundei em 2017 e a gente começou a operar em 2018, efetivamente. E minha história um pouquinho antes, vim de outro mercado, mas eu acho que essa história a gente vai contar aos poucos, né? Tranquilo. E da onde que surgiu a ideia da Acucaria? Como que isso surgiu? Assim, é um produto diferente, porque aqui na nossa região, vamos dizer assim, é comum aqui, né? Mas para o pessoal que está ouvindo a gente que não é daqui, assim, o que é o produto Cuca? Da onde surgiu essa ideia? A ideia, na verdade, ela quase que caiu na cabeça, né? Porque a minha história com a Cuca é desde que eu nasci. A minha mãe sempre fez cuca, a minha avó já fazia cuca, então acho que a minha maior lembrança olfativa ela é a cuca. Né? Só que eu nunca pensei em trabalhar com isso, né? Então, quando eu decidi empreender, né, e também não foi uma coisa tão espontânea, eu fiquei aí num limbo quando eu saí do mundo corporativo. Na verdade, eu pensei até em estudar e entrar para a área de educação. E aí eu vim passar umas férias aqui em Joinville e de repente comecei a observar que a cuca, sim, é um produto que a gente encontra em todos os lugares, né? Tem todas as padarias aqui em Joinville, só que ele é tratado como um produto secundário. E é um produto que eu sempre pensei, poxa, ele é super eclético, né? Todo mundo gosta, porque na verdade ele é um parente de pão. Então você pode colocar qualquer coisa em cima. Se eu posso colocar qualquer coisa em cima, eu vou agradar todo mundo. Então por que não investir num produto que ele é infinito em termos de sabores, né? Você pode criar qualquer coisa, tanto que a gente criou a salgada, né? Que é um negócio novo. Mas o desafio foi como entregar um produto tão tradicional de uma maneira tão diferenciada. Né? Então, é aí que a gente criou essa forma que a Acucaria hoje comercializa o produto, que é em pedaços individuais. Então, né, no começo foi meio diferente, o cliente falava, a gente quer um pedaço de cuca, como nas padarias. A gente fala, não, aqui você monta teu pedaço. Então, você escolhe 5, 6, 8, 9, 10 pedaços, né, pequenos e forma um pedaço grande, mas com uma variedade grande de sabores. Legal. Pessoal, boa noite. Aqui é o João da Diretrizes. Jane, bacana o início da Acucaria, mas eu queria que o pessoal também com certeza vai querer entender esse paralelo entre o mundo corporativo e do empreendedorismo, né? Onde que deu essa virada de chave, esse clique? Né? Você falou ali no início que veio do mundo corporativo. Como que funcionava lá? O que você conseguiu trazer, né, para os dias de hoje? Conta um pouquinho pro pessoal aí. É um mundo completamente diferente, né? Então, acho que a grande diferença na hora que você empreende, né, é a solidão. Né? Assim, eu sinto bastante essa solidão intelectual. Né? Dentro do mundo corporativo, você sempre está envolto de pessoas. Então, né, a rotina de reuniões, a rotina é uma relação muito mais colaborativa. Né? E o processo inicial do empreendedorismo, ele é solitário. Né? Por mais eu tenho meus sócios, eu tenho meus funcionários, mas quem está à frente, né, fica mais sozinho. Né? O mundo corporativo, ele me deu a segurança de fazer o que eu faço hoje. Né? Então, é muito legal. Quando a gente está lá no meio daquele, né, de todo mundo igual no mundo corporativo, não parece que você sabe tanto. Né? E a hora que você senta e estrutura um negócio, você percebe, nossa, realmente eu adquiri muito conhecimento no tempo que eu estava no mundo corporativo. Então, eu acho que eu aplico bastante
né? Eu vim da área comercial, tanto da área de vendas como da área de marketing, então dá para aplicar muito conceito, né? E acho que isso me ajuda hoje a fazer com que a Cucaria realmente olhar para frente. Bacana, na verdade deu bastante bagagem e segurança, né, para você tomar as decisões agora. E eu concordo plenamente quando você diz a questão da solidão, né? Porque quem toma a decisão tá sempre, teoricamente, sozinho, né? A gente tá sempre pensando, sempre buscando a melhor questão. Jane, então assim, você começou com a Cucaria, né? Como é que foi a estrutura inicial, assim? Vocês tinham uma loja, uma fábrica? Como é que funcionou, assim? O que você imaginou no início, assim? Até acho que complementando, né, João? Tipo assim, a Jane falou ali, eu vi a Cuca como produto secundário, né? E aí, não, trazer uma coisa diferente, né? Trazer uma roupagem diferente, dar esse destaque para esse produto que é tão importante. Mas aí, depois disso, assim, o que aconteceu depois desse site, assim? É que, na verdade, o insight não apareceu assim, né? Porque... Às vezes a gente nem percebe, né? Não, foi uma junção de... Quando eu entendi que a Cuca poderia ser um negócio bacana, né? Mas que roupagem aí tinha que dar? Eu não... Essa concepção do produto individual, isso foi no processo, né? Eu jamais imaginei a Cucaria comercializando os produtos, né? Comercializando Cuca da maneira como é hoje. Isso foi... Aí, de repente, comecei a me preocupar com que tipo de embalagem? A embalagem que, de repente, startou. Entendi. Mário, se você está ouvindo aí, você é um grande culpado. Sempre falo pro Mário. Mário é nosso designer, né? O baita parceiro da Auster Brands. E ele... Então, as coisas elas começam a aparecer quando você começa a juntar pessoas, tá? Então, entrou o pessoal de arquitetura, que formato que a gente vai dar. Aí entrou o pessoal de embalagem. E aí a gente começa a criar realmente, né? Aí a gente decidiu montar uma loja. E nessa loja tinha uma cozinha, na verdade. Uma cozinha pequena. E ali a gente começou a fazer começar a colocar o produto na vitrine da maneira como a gente imaginou. A única coisa que eu tinha realmente certeza, quando a gente chegou numa conclusão de como seria o produto, de como seria a história, é que eu queria montar algo que fosse franqueável, ou pelo menos replicável. Então lá tu já tinha essa intenção. Já. Então, sempre que eu conversava com os meus fornecedores, né, eu falava, a gente tem que pensar em coisas que elas sejam futuramente replicáveis. Legal, ótimo. Então essa foi uma preocupação. Então acho que de tudo, a única certeza que eu tinha era isso. Legal. Um ponto muito importante. Então já foi desde o início pensando em padrão e processos justamente para esse ponto futuro aí de franquia, vamos dizer assim, né? E pelo que eu entendi no início foi trocar a roda do carro em movimento mesmo, né? Então foi ajustando os processos, ajustando o produto até chegar numa mínimo produto viável que a gente chama, né? Jane, legal. Então, como você falou, a marca já foi criada já pensando num processo de franquia, né? E dentro desse processo de loja própria, inicialmente, qual que foi o teu maior aprendizado, assim? Nossa, tem tantos aprendizados, né? Eu acho que, principalmente, o que não fazer. Então, quando a gente fala de loja, eu vim com uma ideia completamente diferente do que hoje é a Cucaria, né? A gente pensava na Cucaria numa coisa muito mais arquitetônica, né? Então, a gente fez... Então, posso contar algumas coisas, né? A primeira loja ela teve 2 andares. Hoje, toda vez que eu entrevisto um franqueado, né, um candidato à franquia, eu falo para ele, não faça uma loja em 2 andares, né? Porque de cara você está limitando o teu público. Então, as cenas, né, da gente ajudar a levar carrinho de bebê para cima, né, pessoas idosas, pessoas com alguma deficiência. Então, e fora a equipe, o desgaste da equipe de ficar subindo e descendo escada. Imagina. Então, né? Movimento. Uma loja escura, né? Eu acho que eu estava imaginando muito mais um bistrô, né, do que uma cafeteria, né, uma cucaria. Então, ali a gente aprendeu muita coisa, principalmente o que a gente não deve fazer, que, isso tem um valor enorme hoje. Isso que eu ia falar, né? O aprendizado, né? O ganho de aprendizado nesse processo da loja própria
te entrega um resultado muito maior hoje nesse processo de franquia, né? É impossível você pensar em franquia sem ter loja própria. Isso não existe, né? Se você comercializa uma franquia que vai ter loja, você tem que ter realmente a experiência, né? Então, a gente fez essa loja primeiro, depois a gente fez a loja do shopping, ali a gente aprendeu mais um monte de coisa. É dessa maneira que você realmente cria alicerce para franquear. Né? Porque a hora que você franqueia alguma coisa, você está convidando alguém a participar do teu negócio, da tua história. E você tem que passar realmente confiança, tem que passar para ele um nível de conhecimento que ele consiga operar com tranquilidade. O que me chamou bastante atenção ali também, né, Jane, foi com relação à criação, assim, porque a gente conversa com bastante gente aqui no podcast. E a gente, se eu não me engano, esse vai ser o 12º, 13º esse ano que a gente está conversando. Eu não me lembro de ninguém que falou, por exemplo, assim, a gente sempre pergunta a história, mas eu não me lembro de ninguém que falou que, por exemplo, o processo foi construído com os parceiros, igual você falou. Então, assim, a embalagem individual, a embalagem, o design que talvez tenha puxado essa ideia da embalagem individual, né? Os parceiros da arquitetura que puxaram esse processo. Mas o que também chamou a atenção é que, além de você ter buscado esses parceiros e eles terem ajudado você a criar o que existe hoje, mas também é que você tinha muito certo que você queria replicar isso de uma forma de franquia. Né? Então isso chamou bastante atenção. E aí entra a próxima pergunta. Então, por que franquear uma marca? Porque lá no início, essa era uma certeza que você já tinha. Porque para mim não fazia muito sentido, né, eu abrir uma loja. Né? Eu tenho tanta história, eu resumi aqui a história da Cuca, né? Então, acho que uma história bem legal para contar, que eu acabei não passando na primeira fase, foi o nome. O nome, pois né? É um bom nome, um o nome. Mas o mais legal é a história do A. Por quê? Porque a gente passou um monte de nomes, né? A agência que estava ajudando a gente para criar o nome e o conceito, né, da marca, né? Que o produto nasceu depois, né? Que eu contei. Primeiro a gente então fez o conceito da marca. E um dia o pessoal não sabe, eu estava conversando, eles não são daqui, né? Eles não sabiam o que era uma cuca. E aí eu pedi para minha mãe, eu falei, mãe, faz uma cuca para mostrar no vídeo, né, o que é. E algum cidadão, nem lembro quem que era, falou assim, isso é uma cuca. E aí logo depois veio para mim a proposta do A Cucaria. A hora que eu olhei aquilo graficamente, me arrepiou. Porque o A é o nome da minha mãe, é o Asta Hetzer. E isso nunca esteve no briefing. Eles isso não estava. Não estava. O A que veio de proposta deles foi o de exclamação mesmo. Né? Então tem muita história envolvida. Então, como tem tanta história envolvida, não fazia sentido, né, para mim abrir uma loja. Eu falei, poxa, se eu tenho uma marca bacana, com um conceito super consistente, né, que a gente sempre gostou muito uma apresentação tão diferente e um produto tão democrático e tão eclético, né, que eu posso mandar isso para qualquer lugar. Sim. Não fazia sentido ter uma loja só. Então, quando eu olho, eu tinha um pacote interessante para poder franquear. Então, para mim, foi uma coisa que nunca tive dúvida. Muito legal, bacana a história do nome. Nem imaginava que era por conta disso. Até ele soa bem hoje, né? A Cucaria é um nome que soa bem. Jane, então assim, hoje qual que está sendo a tua maior experiência dentro desse processo de franquias? Eu sei que vocês estão iniciando dentro desse processo. Mas qual que está sendo a experiência, né? O que você está aprendendo dentro desse processo e quais são as perspectivas para o próximo ano? O que vocês estão pensando nesse sentido? A experiência está sendo incrível, né? A gente acabou de abrir a loja de Blumenau e a loja de Curitiba. Uma coisa que eu não tenho dúvida, né, é escolher bem os teus parceiros. Acho que isso está sendo a maior experiência. Eu entrevisto muita gente, né? Eu me comprometi a entrevistar pelo menos 50 candidatos, então eu já entrevistei, são prospects, né? São leads que ainda não fecharam, mas eu converso com as pessoas. E ali, na hora, a gente começa a perceber quem realmente é a pessoa que você quer
trazer para o teu negócio. Acho que esse está sendo o nosso maior aprendizado, né? Porque o nosso produto, a nossa história, ela tem envolvimento com carinho, com emoção. Então você tem que trazer pessoas com esse tipo de característica. Não adianta trazer alguém que, eu tô a fim de abrir um outro tipo de negócio, né? Alguma coisa muito mais moderna, alguma coisa mais sofisticada. Não, nosso produto é um produto realmente... Emoção e carinho é a coisa que está mais forte, mais presente, né? Sim. Então, como a experiência está sendo interessante, a gente está tendo uma resposta bem bacana. Para o ano que vem, a gente vai entrar comercializando de uma maneira mais forte, né? Buscando o sul nesse momento, interior de São Paulo, Tá. também como meta. E ano que vem tem que ficar alguma coisa aí em torno de 10 a 15 lojas. Tá. Né? E para o ano seguinte, sim, a gente começa a acelerar. Eu acho que toda nova loja é um aprendizado. Né? E esse aprendizado é dos dois lados. Certo. Então, eu não quero acelerar tanto ao ponto de eu não mais ter esse contato com os meus franqueados. Porque o tempo inteiro tem dúvida de ambos os lados. Então vamos ano que vem de novo ser um ano que a gente vai colocar mais um degrauzinho e não uma escada inteira. Então... Legal, não, com certeza, Jane. Eu acho que quando a gente pensa em franqueado, a gente também tem que alinhar muito a expectativa, né? Igual você falou, tem o teu lado, né? Que é a pessoa que está buscando negócio, que é o negócio do carinho e tudo mais. Mas também a gente tem que perceber o que ele quer com aquela empresa ali. Né? O que ele espera. Porque uma coisa que eu ouvi alguém falar, uma pessoa me falou uma vez, e às vezes eu fico até realmente impactado porque faz sentido. Muitas vezes o franqueado ele enxerga a franquia com uma máquina de imprimir dinheiro. Né? E não é isso, de fato, porque as coisas não acontecem sozinhas. Demanda um trabalho, além do próprio investimento, né? Demanda pessoas. Os processos já existem para serem, né, facilitados. Não é só pagar a conta. Mas não é só pagar a conta e cruzar o braço e esperar o negócio acontecer. Né? Não, é bem isso mesmo, né? Tanto que eu converso muito com os franqueados. Desde que eu abri a Cucaria, alguém bate na nossa porta e pergunta, é uma franquia, né? Porque a gente construiu para ser assim, Sim. Né? E no começo, nos 2 primeiros anos, eu ficava super assustada com isso, né? E eu falava, olha, eu não estou preparada. Né? Não estou preparada, eu não conheço esse negócio suficiente para querer te vender um sonho, né? E querer, né, que você invista nisso. Então, eu acho que esse é um processo que ele tem que ser extremamente maturado, né? Porque você está tratando com sonhos do outro lado. Então, e também hoje, a nossa grande função é transmitir para o franqueado a nossa experiência da melhor maneira possível. Né? Então, a gente se dedica, a gente é extremamente presente, só que depois ele tem que fazer as coisas acontecer pelas próprias pernas. Sim, sim. Né? A gente está aqui. Tá precisando de alguma coisa, a gente ampara, mas quem vai fazer o negócio acontecer realmente é o franqueado. Sim. De tudo que você falou, o que fica muito claro é a questão do perfil do franqueado, né? Então ela tem que ser bem assertiva, né, essa parceria, né, por conta de como você falou agora, né? Tem a parte do franqueado e a parte da franquia, né? Encaixar os dois e fazer acontecer. Não, assim, o franqueado, eu gosto de conversar muito, realmente, né? E agora eu vou ter ajuda para comercializar. Eu preparei todo o briefing, porque as pessoas precisam estar conscientes do negócio que elas estão comprando. Assim, a gente não pode iludir, porque o dia a dia ele é duro. Sim. Ele é, sabe, tijolo em cima de tijolo. Eu sempre falo que se fosse fácil todo mundo faria, né? Não, e eu falo claramente, falo assim, amigo, você vai acordar de madrugada para preparar a vitrine, porque alguém vai ficar doente, alguém vai perder o ônibus. É isso aí. Então, não, sabe, sem ilusões. Né? A gente já passou por tudo isso. E eu falo claramente, vai ter problema, vai ter muita coisa boa, mas vai ter problema também. Então não compre nada achando que isso aqui é um mar de rosas. Não é um mar de rosas. É um negócio bem construído que requer esforço de ambos os lados.
mas sem ilusão nenhuma. Então é super importante, eu acho que essa conversa com o franqueado, e também é muito importante a gente perceber do franqueado do outro lado se ele está entendendo claramente o que eu estou falando. Não, porque a última coisa que eu quero é que alguém entre nessa história e fale assim, poxa, eu fui enganado. Né? Não, você não está sendo enganado. Né? A gente está vendendo realmente um negócio que requer suor, lágrimas, né? Para depois a gente dar muita risada. É isso aí. Ô, Jane, e um ponto que tu falou ali que também acho que eu queria voltar um pouquinho, a Cucaria foi fundada em 2017. Tá, então vamos lá, hoje a gente tá no finalzinho de 2021, 2022, né, vamos lá. Talvez quem tá escutando a gente dizer, pô, mas uma empresa tão nova, né, mesmo que no início você já pensava em franquear, mas é uma empresa tão nova já fazendo esse processo. Mas vocês não abriram empresa com a gente, com a Diretrizes, mas vieram para cá um tempo depois, certo? E muito por questão dessa questão de parceria. E eu lembro de lá no início, quando a gente conversou, você já está pensando, estudando e buscando coisas relacionadas à franquia, né? E talvez essa busca de parceiros, talvez a Diretrizes também tenha feito parte disso. Eu gostaria que tu explanasse um pouquinho disso também. Não, o que determinou, assim, quando eu comecei a procurar uma nova empresa para me ajudar na parte contábil, né, eu precisava de agilidade. Né? E isso a Diretriz entrega, e isso é uma coisa até que eu quero levar para os meus franqueados. Né? Isso faz a diferença no dia a dia, né? Porque é tanto desafio que se você tiver alguém para te suportar, mas no sentido de suportar, de fazer teu dia mais leve. Você tem documentos, você tem uma série de coisas e a gente percebe muito pouco isso tendo a Diretrizes ajudando a gente. Né? A gente não sente essa carga. Vocês encaminham as coisas pra gente e falam, manda isso, tudo digital, gente, sem tráfego de papel, melhor coisa da vida. Né? Então, isso é fundamental. Né? Qualquer coisa que faça o dia a dia ser muito mais ágil, muito mais leve para quem está atrás do balcão, faz completamente a diferença. Até porque quem está do outro lado, muitas das vezes, está no balcão, né? Na maioria das vezes. Na maioria das vezes. A Jane que chegou aqui, eu lembrei que a gente passou quase a pandemia toda, acho que 1 ano e meio, conversando sobre franquia, né? De maneira online, não tinha contato presencial, não podia na época. Mas nesse momento de pandemia, de que parou tudo, a Jane já estava estudando, já estava buscando, já estava junto com a gente estudando qual que era a melhor opção. Agora que me vem essa memória. Hein? O pessoal pensando em fechar. O pessoal pensando em fechar. O pessoal, digo, né? Mercado, enfim, mercado. Aquele processo todo. Não, a gente aproveitou aquele momento, assim, né, de impulsionar mesmo o nosso franqueamento, né? E a parte contábil, a parte financeira, ela é vital para isso, né? Então, a gente tinha que ter certeza de que esse alicerce, né, ele estava bem concretado. E então, naquele momento a gente trocou muita ideia, o que era possível, o que não era possível, questão fiscal. Então tem muito detalhe, né? E eu continuo perguntando, semana passada mesmo eu estava aqui, porque agora começam a aparecer detalhes das franquias. Né? A gente muda de estado, né? Muda detalhes. Então, isso é fundamental. Né? E a gente tem que dar respostas, né? Sim. Tem que dar respostas. Aí a gente busca resposta para quem sabe, né? Verdade. Jane, já entrando aqui na parte final do podcast, eu gostaria que tu deixasse um recado para os empreendedores que pensam agora exclusivamente em franquear o seu negócio, que estão pensando em franquear, que acreditam que esse é uma forma do modelo de negócio dele daqui para frente. O que mensagem a Jane deixaria para eles? Estude muito, conheça muito. Tenha certeza de que você tem um negócio consistente, que você tem um produto que é replicável. A melhor maneira é pensar no franqueado, porque ele que vai receber a tua criação. Né? Então, você está fazendo o melhor possível para deixar a vida dele mais tranquilo. Então, é só com conhecimento. Então, estude muito o teu negócio. Não se aventure. Legal, ótimo. Tá. Jane, muito obrigado por participar aqui com a gente do nosso Direcast, que carinhosamente a gente chama o nosso podcast aqui. Fechando esse ano de 2021 com um baita case aí de sucesso, a gente espera que a Cucaria cresça enormemente, não só os 15, mas uns 30, 40 no ano que vem, né? Só pra gente ver como é que vai ficar. Desejamos a todos aqui que nos acompanharam até aqui um ótimo fim de ano.
Janeiro, iniciamos novamente aqui nosso projeto do DireCast com novidades. Luan, muito obrigado também pelo convite. Estou aqui substituindo a Tati. Sempre que for necessário, eu estou à disposição. Fechou, gente? Obrigado e até mais. Obrigada, gente. Até mais. Ótimo final de ano para todos.